E vem conferir a crítica do filme Enola Holmes 3. E chegou na Netflix Enola Holmes 3. E esse é um filme que eu estava com uma expectativa baixa, mas ela ainda gerava meu interesse. Porque eu sou muito fã do Sherlock Holmes, e a partir daí tudo que envolve meio que esse universo, eu tento consumir por gostar muito do personagem e ver que ele tem muito potencial de sair muita coisa ainda hoje, mesmo depois de tantas versões e adaptações que ele já recebeu. Mas Enola Holmes foi um filme que me preocupou bem antes do seu lançamento, porque a Netflix não divulgou nada desse projeto. Quando você para pensar, a Netflix tem um padrão que é assim. Quando ela tem produções que ela tem muita expectativa, ela lança pôster, trailer, ela faz campanhas com os atores, e quando ela não tem, ela joga de qualquer jeito no seu catálogo. E Enola Holmes 1 e 2 teve isso, eles tiveram bastante divulgação. O terceiro não. Até parecia que a Netflix já sabia o projeto que eles tinham na mão e que não iria funcionar. E para mim é isso que acontece. Enola Holmes é o pior dos três filmes, e ele é um filme, na minha opinião, ruim. Ele é um filme fraco que não funciona pra mim de maneira nenhuma. Tem seus pontos fortes até certo ponto, mas ele ainda não funciona. E eu acredito que Enola Holmes é uma trilogia de boas ideias e péssimas execuções. Porque eu gosto muito de como eles trabalham a personagem, do conceito inicial da personagem, mas quando o filme vai desenvolver, ele não funciona tão bem. Porque o primeiro filme, ele trabalha a Enola Holmes da seguinte forma. Ela é alguém que está na sombra dos seus irmãos, tanto Sherlock como Mycroft. Então, a partir daí, é ela querendo demonstrar para o mundo que ela é mais do que a irmã do grande detetive do mundo. Ela pode mostrar seu papel, ela é a Enola Holmes, ela tem seu espaço no mundo. O filme, ele não é tão bom, mas ele pelo menos ele consegue gerar um certo entretenimento e uma diversão. Então ele ainda funciona para mim de certa forma. Já o segundo filme eu não gosto, mas a ideia também é boa, porque no segundo filme já é ela mostrando pro mundo quem ela é, mas agora ela quer ir pro mundo dos detetives. Indo pro mundo dos detetives, você tem um problema. O maior detetive do mundo está ali, e ele é seu irmão. Todo mundo vai te comparar diretamente. A ideia do filme tem duas discussões que eu acho muito interessante. A primeira discussão seria você provar para as pessoas que você não é só a sombra das outras pessoas ou da sua família. Você pode ser você por si só. E a outra discussão principal é o ponto da mulher na sociedade, que envolve de que por você ser mulher, muitas pessoas acabam te considerando abaixo dos homens ali. Tanto que tem personagens masculinos no segundo filme que tem muito menos capacidade que a Enola, mas que ela vai tendo que provar o seu valor, pra mostrar que mulheres também merecem um espaço naquele mercado. As ideias pro filme é boa, só que a execução é tão ruim que o filme fica fraco, chato, insosso. E o terceiro filme acontece a mesma coisa. Ele é um filme que a ideia, o conceito, ele é muito bom. Porque depois que a Enola provou pro mundo quem ela é, e no segundo filme provou que ela pode ser uma grande detetive, mesmo sendo uma mulher dentro daquele mundo que é um mundo mais machista, quando você chega no terceiro filme, é ela se casando. E aí vem mais uma vez a ideia de a mulher, quando casa com o homem, ela acaba virando uma dona de casa. Ainda mais naquela época. E ela não quer isso, ela quer mostrar para o mundo que ela merece continuar sendo quem ela quer ser e nem o que a sociedade vai impor para ela. Mas, uma vez, uma ideia interessante, uma ideia que pode funcionar muito bem. Mas não é porque a ideia é boa que a execução vai ser boa também. E eu acho que aí começam os problemas do filme. Porque nessa ideia de discutir isso, eles não conseguem, mais uma vez, desenvolver a boa ideia que eles têm. Então, em Enola Holmes 3, essa parte de discutir essa ideia, fazer essa crítica interessante, ela fica só no papel. A discussão não consegue trazer elementos para a gente conseguir acreditar e torcer por ela ao longo do filme. Eu acho que esse é o problema. A gente deveria ter uma relação melhor com a personagem que a gente não tem. Eu acho que isso é culpa de duas coisas. A primeira é o roteiro. O roteiro não consegue transformar a personagem de forma interessante para a gente, como público, conseguir assistir, torcer e querer que ela seja essa grande personagem que ela vai ser. E a outra coisa seria a Millie Bobby Brown. A Millie Bobby Brown não consegue entregar aquele carisma que ela entregou em outros filmes. Em alguns pontos do longo, inclusive, parecia que ela estava cansada e fazendo esse filme de forma protocolar, onde você vê que ela não consegue entregar o que a personagem pedia e necessitava que ela trouxesse para o filme. Então isso acaba se tornando um problema. A personagem em si não me cativa. A atriz não consegue fazer ela cativar. Então, ela acaba fazendo com que a mensagem, a torcida que a gente devia ter por ela, também acaba enfraquecendo.
E olha, a prova disso é que o filme começa num ponto e ele termina no ponto com a discussão aonde ele queria. Mas o desenvolvimento do ponto A ao ponto B não acontece. Ela começa o filme querendo mostrar que ela quer ser mais do que só uma dona de casa, e ela termina conseguindo mostrar que ela mesma casando pode continuar sendo Enola Holmes investigadora. Mas até chegar nesse ponto, o desenvolvimento para ter essa descoberta é muito fraco, muito mal feito e muito mal desenvolvido, com a protagonista que não tem o carisma que é necessário para conduzir essa história como um todo. Outra coisa que eu não gosto desse filme seria envolvendo a investigação em si. Quando você vê um filme do Sherlock Holmes, você vê séries, ou você lê os próprios livros do Sherlock, você acaba sempre esperando uma grande investigação, com momentos de ação, com ações que vão cativar, mas com uma investigação bem feita. Aqui a investigação não é bem feita. A investigação, ela mais afasta o público de querer participar do que convida você a participar daquela investigação. E eu vejo isso muito culpa da Netflix, porque a Netflix foi divulgado nos últimos tempos, que a Netflix, ela gosta com que o filme, ele sempre explica as coisas demais. E também jogue muita informação em tela. E por que a Netflix faz isso? Porque, de acordo com o estudo que eles fizeram, mostra que muitas pessoas que consomem o seu catálogo de streaming, enquanto estão consumindo ele, acabam mexendo no celular. Então, para eles não querem perder o público. Eles precisam que o público fique preso lá. Qual que é as duas formas de você prender o público? Primeira, sempre repetir informação, para o público nunca se sentir perdido naquele filme, por mais básico que ele seja. E o segundo, jogar muita informação em tela. Porque jogar muita informação em tela faz com que você, como público, mantenha seu cérebro preso ali e não queira mexer no celular. E eu acho que isso é um problema quando você fala do universo de Sherlock Holmes. Mesmo que seja a Enola Holmes, que é algo mais jovem, que tenta trazer uma linguagem mais jovem, ela ainda precisa ser uma boa investigadora. E para mim, ela não é. E não é porque a personagem é ruim. É porque o filme não constrói bem esse cenário, porque tem que dar motivação pro cérebro das pessoas. Então, quando ela apresenta as pessoas, aparece toda uma história, uma arte na tela diferenciada, onde faz uma ligação, parece recortes de jornal colocando em tela como se ela estivesse investigando. Isso, uma vez ou outra, pode até funcionar, tanto que usam isso desde o primeiro filme. Mas eles usam o tempo inteiro com personagens que aparecem e falam coisas que você não deveria entender, não deveria saber naquele momento. A explicação sobre Malta, por exemplo. Tem uma hora que eles falam como Malta, ela sofreu com um governo que é o governo da época que eles representam ali, fictício. Só que tem um problema, não seria muito mais legal se isso fosse colocado ao longo da investigação? Ela vai investigando, ela vai descobrindo as coisas, e assim que ela vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo mais sobre ela, sobre Malta, sobre o que está acontecendo ali. Para um filme de investigação, isso funciona muito bem. O filme joga tantas coisas em tela que parece que aquela investigação não faz diferença você ver ou não. Isso me incomoda demais, porque é um filme de investigação onde a investigação não funciona. É um filme de investigação onde você não sente que a investigação está progredindo de maneira interessante para você, como público, fazer parte dela. Então isso é muito ruim pro filme, porque você é um filme, tanto que, se você parar pra pensar, com meia hora antes do filme acabar, eles já revelaram o que aconteceu, o que não aconteceu, quem é o vilão, quem não é o vilão. Então não tem aquele... Você vai chegar no final e ter uma grande virada, como é esperado nesse filme de investigação. A investigação é tão segundo plano aqui, que eles começam e terminam muito rápido. E aí entra outro problema para mim, que é o Moriarty. O Moriarty, ele é o grande vilão de Sherlock Holmes. Ele é considerado, e até mencionado nesse filme, como em outras obras, que ele tem um cérebro igual ao do Sherlock. A forma como ele é enganado e o plano dele ser tão bobo me incomoda. Você não pode fazer um vilão falar que ele é o nível do Sherlock e ele ser enganado. O mesmo vale pro Sherlock. Tirar o Sherlock de cena para colocar a Enola com mais tempo faz sentido e é o motivo da história. Como trabalha isso é um problema. Enola Holmes tem alguns pontos que eu acho positivo e que não faz o filme ser a pior coisa do mundo para mim. Ele consegue gerar alguns pontos de diversão por causa da ação, a coisa um pouquinho mais rápido, às vezes deixa o filme um pouco mais dinâmico, que não é ruim. Você consegue ver alguns pontos quando ela está investigando no começo, ela vê o que aconteceu, que me interessa, até na filmagem eu acho, a escolha de como filmar as cenas não é ruim, até uma parte mais lúdica eu gosto. Você consegue ter um entretenimento em alguns pontos, mas de modo geral é um filme que não funciona porque os principais pontos que você espera do universo de Sherlock não funcionam de maneira nenhuma. É uma protagonista que não é carismática e pior, se a protagonista não é carismática, o seu par romântico é pior ainda. Não tem química em tela, não tem uma boa dinâmica e é pior pra mim a partir daí. Você não tem uma investigação que funciona, e a sequência de ação gera entretenimento, mas também não é nada de novo que te empolgue. Por que não empolga? Porque você não se importa com os personagens. Se Enola Holmes 1 é um filme mediano e o 2 é ruim, esse consegue superar as expectativas e consegue ser pior do que o segundo. Concluindo, Enola Holmes é um filme que ele não consegue respeitar nada que você espera desse universo. Você não tem uma protagonista empolgante e o casal que deveria ser a química dela como parceira não funciona. É um filme que tem um mistério que não funciona.
Você tem muitas explicações e muita exposição que vão enfraquecendo o roteiro e os personagens em si. A virada do filme não funciona tão bem e as sequências de ação também são problemáticas. Claro, se analisar além disso, tem momentos de entretenimento que podem funcionar para a maioria das pessoas, porque joga muita coisa em tela. Para mim não funciona tão bem. Eu vejo alguns pontos positivos, tem alguns pontos que são divertidos, eu ainda gosto de como a Enola olha para a câmera e quebra a quarta parede, mas é inegável, para um filme desse nível, ele ainda poderia ser muito melhor do que ele foi. É um filme bem ruim para mim, porque ele quase não acerta em nada. E por isso que eu fecho Enola Holmes 3 com uma nota 3,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou de Enola Holmes 3? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.